Senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado aos vereadores que permaneceram, possibilitando que a gente tivesse esse diálogo cavalheiresco entre nós aqui, pois não, vereadora Andressa? Vereador Eloy, já que o vereador Caleb gosta de me chamar de mentirosa, uma matéria aqui do mapa do coronavírus pelo mundo, do Poder 360. Questão de ordem, presidente. Artigo 136, parágrafo 1º. Suprimir Por favor, a palavra mentirosa. Eu não chamei de mentirosa. Só um minutinho, vereador Caleb. O senhor falou que eu estava... Por favor, colegas, por favor. O senhor solicitou a questão de ordem, eu estou lhe dando a palavra, o senhor pode... Só Estou fundamentando minha questão de ordem. Que Artigo 136, parágrafo 1º, para que ela retire dos anais a expressão que eu lhe chamei de mentirosa. Eu disse que ela estava produzindo fake news. Produzir fake news não é dizer que ela é mentirosa. Eu não atribuí adjetivo a ela. Diz que a conduta dela é de alguém que está... tem uma diferença, vereador Libardi. Obrigado, vereador Caleb. Jurídico. A senhora quer retirar dos anais? Fui eu que falei, eu não retiro, Por vereador. favor, segue em a parte, vereadora Os números são os totais acumulados desde o início da pandemia e acompanham a situação atual. Rankings da Covid no mundo por novas mortes diárias por milhão de habitantes. O Brasil em segundo lugar, Estados Unidos em primeiro, Índia em terceiro, México em quarto. Eu não sei qual foi a matéria que o vereador Caleb olhou, mas é só pesquisar em qualquer lugar do Brasil e do mundo que vai perceber que a informação que eu falei, ela é verídica. E, vereador Eloy, engraçado que o vereador Ramon vem aqui dizer que a gente tem que ir para o voto, mas quando nós fomos para o voto e ganhamos, eles começaram a questionar as urnas eletrônicas. Lembrando, urnas eletrônicas que foram as mesmas que nos elegeram, portanto, se há dúvida sobre a eleição de Lula, há dúvida sobre a nossa eleição também. Obrigada, vereador Eloy. Perdão, alguém mais tinha me pedido, vereador? Pois não. Obrigado, vereador Frício. Eu só queria fazer um complemento aí na discussão que veio antes, aí, não partiu do senhor, mas lhe peço essa oportunidade de dizer que eu entendo quando a esquerda diz que quer eleições democráticas e limpas. E para a esquerda, a melhor eleição democrática e limpa é prender todos os candidatos que têm chance de ganhar. Do outro lado. Aí você pode fazer uma eleição tranquila e limpa porque você tem certeza de quem vai ganhar. Você não tem concorrentes. Obrigado, vereador. Obrigado. Foi exatamente o que fizeram Moro e companhia, né? Quando prenderam Lula e impediram ele de concorrer numa eleição que todo mundo sabia que Lula ganharia. Lá em Curitiba, né? Na Lava Jato, independente das questões que lá foram discutidas, e coincidentemente, vereador Libardi, posteriormente o juiz virou o ministro do presidente Bolsonaro. E seu desafeto, né, posteriormente, né, seu desafeto denunciando, inclusive, parte das falcatruas acontecidas, especialmente com o clã Bolsonaro. Então, meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, para fugir da guerra de narrativas e fazer um contraponto, eu gostaria de citar só alguns dados do atual governo. Crescimento do PIB de 3,5 acima de 3,2 de 2023 e 2024. Lembrando que a média entre 2015 e 2022 foi de apenas 0,4% ao ano, com desemprego e pobreza crescentes. O desemprego caiu para 6,1%, a menor taxa da história do país. 103 milhões de pessoas empregadas, a taxa de pobreza caiu para a mínima histórica. O investimento em infraestrutura saiu de 188 bilhões em 2022 para 260 bilhões em 2024. E uma questão que eu me orgulho muito no nosso vice-presidente, à frente do Ministério da Indústria e Comércio, 507 bilhões de crédito para investimento no programa Nova Indústria Brasil, que os americanos agora estão tentando boicotar com a tarifação. Com a Nova Indústria Brasil, um novo PAC e PTE, o setor privado já anunciou investimentos de 2,3 trilhões. E que agora, com o tarifaço, exatamente para atender os interesses megalomaníacos do clã Bolsonaro, colocando todo o país com uma crise econômica artificial criada em cima de que o Bolsonaro precisa sair da cadeia e precisa concorrer, né? Não, ele que cumpra lá, como Lula cumpriu 500 e poucos dias de cana.
né? Vai lá também saber. E aí vocês vão fazer passeata lá na Papuda, em Brasília, com a solta Bolsonaro. Aí vocês vão fazer o mesmo papel. Tá? Então, nesse sentido, eu gostaria de deixar bem claro de que aqui se faz, aqui se paga. Eu gosto mais desse provérbio, vereador Ramon. Tá? Aqui se faz, aqui se paga. Tá? Por mais que odeiem o ministro Alexandre, ele não faz outra coisa a não ser cumprir o que está na lei. Quem votou aquela lei foi o Congresso Nacional. Está lá na Constituição de 88. É papel do Supremo. As suas decisões são homologadas pelos demais ministros. É o Supremo Me permite que está uma parte, falando. É vereador, o Supremo que está falando. Com toda a gentileza. Então, eu diria assim que espernear é do jogo. Espernear é do jogo. Né? Já começou. Primeiro foi a tornozeleira. Agora a prisão domiciliar. Quem sabe amanhã a prisão preventiva. E logo ali a Papuda. Né? E logo ali a Papuda. Então, aqui se faz, aqui se paga. Pois não, vereador Cláudio? Gostaria de voltar aos alimentos, né? Tive a oportunidade de sair aqui da sessão breves minutos, conversei com esse meu amigo que é proprietário de mercado, me falou, Cláudio, é loucura, tudo caiu. A farinha caiu, o arroz caiu, o feijão caiu. O que não caiu foi o preço do damasco, do camarão, e por isso que a elite se retorce. Que quer baixar o preço das vieiras, do filé mignon, Wellington, esses preços que eles querem baixar. Ou melhor, vereador Frisso, o preço do jet ski. Hoje eu tive que ouvir o presidente do PL falando imbecilidades na Rádio Caxias, porque nós baixamos 55 impostos. Daí vai olhar a lista de impostos. Baixaram o imposto do jet ski, do paraglider. Pelo amor de Deus, tem que baixar o imposto do arroz e do feijão. Porque a comida aumentou o repolho 75%, o óleo de soja 67%, o pimentão 59%, o pepino 59%, o frango 25%, o cupim 35%, o músculo 38%, o lagarto 34%, a abobrinha 58%. Ninguém mais comia, tanto que na hora de votar lá, a maioria apertou o 13 para voltar o Lula, que já tinha resolvido esse problema uma vez. Obrigado. E eu gostaria também de dizer... Vereador Ramon. Me permite uma parte? Vereador Ramon, eu gostaria de dizer que há uma coisa que eu reconheço. Nós só estamos aqui fazendo esse debate por conta de uma decisão corajosa dos ministros militares, na sua maioria, que respeitaram a legalidade e impediram que acontecesse um novo golpe no país. Porque senão nós estaríamos provavelmente com o Congresso fechado, com intervenção no Supremo, e nós não estaríamos aqui falando. E, portanto, aqueles que falam que acabou a democracia, que falam lá dos Estados Unidos, fugiu para lá. E é uma coisa que eu tenho certeza do que está acontecendo na ação do ministro Moraes. Ele impediu que o Bolsonaro fugisse para os Estados Unidos, que deve ser o grande sonho de uma grande maioria desse povo que foi para a rua defender a bandeira americana. Né? É ir morar nos Estados Unidos. Mandavam a esquerda para Cuba, vereador Cláudio. Agora vão para os Estados Unidos, vão para lá. Vão para lá. Não tem problema nenhum, não fazem falta aqui. Deixa o nosso povo seguir seu destino. Respeitar a nossa soberania, no mínimo isso. Então, a guerra de narrativas vai continuar. Mas eu tenho a convicção de que a lei vai ser feita. A lei vai ser feita, as instituições estão funcionando. Eu, em outras oportunidades aqui, já tive a oportunidade de dizer que, lamentavelmente, em razão, principalmente, da omissão do Congresso Nacional, o Supremo está legislando, estou reconhecendo aqui, e
o executivo é prisioneiro, como todos os outros governos foram prisioneiros de um Congresso que quer manipular o orçamento. O que fazem há 200, 300 anos, em favor de uma minoria, de uma elite nesse país, contra os interesses do povo brasileiro, daqueles que trabalham, daqueles que precisam ter o Estado lhe apoiando, dando emprego, dando renda, dividindo de forma correta o que se produz nesse país, distribuindo melhor a riqueza concentrada nas mãos de 2.000 famílias nesse país. Enquanto nós temos famílias ganhando bilhões, nós temos um salário mínimo que não permite, né, que a pessoa tenha o mínimo de dignidade. Né? Quando se diz que o salário mínimo do Diese era no mínimo acima de 5, 7, 10 mil reais, nós temos aí o salário mínimo em 1.500 e pouco. Dá para viver com isso? E quantos milhões de brasileiros vivem disso? Aí condenam o Bolsa Família. Bolsa Família porque dá lá 200 pila, 300 pila, 400 pila para a pessoa se alimentar. Então, é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Essa guerra de narrativas vai continuar. Mas eu tenho certeza que o povo brasileiro é que vai vencer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Eloy Frisso.